Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá glória. Amém. Quero agradecer a todos que estão visitando aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Volte sempre. Pega a tua Bíblia aí, no livro de São Mateus 28, versículo 19. A paz do Senhor, meus irmãos que estão retransmitindo aí nas igrejas pentecostais do Filho de Deus. Agora são mais igrejas que estão retransmitindo. Os irmãos de outros ministérios que não convém citar o nome. Também qualquer outra rádio local que está transmitindo, outro canal. Que Deus abençoe vocês. A vitória é minha, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, igreja? Hoje, culto de doutrina. Eu quero falar sobre o batismo. Livro de Mateus 28, versículo... O Ox está vencendo, né, irmão? 19. O Rogério está aqui, eu fiquei emocionado, né? Isso é culpa do Rogério. Muita emoção. Amém? Quem achou diz amém. Amém. A igreja pode ler o versículo 19 aí, pode ler. Vai lá. Amém. Fala assim comigo. Jesus, me goteja como chuva essa doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Jesus é bom, não é? Pode bater palma. Vamos falar mais uma vez sobre o batismo. Isso é sempre importante falar para os que vão se batizar saber. E os que já batizaram, que esqueceu que... isso aqui eu não lembrava mais. É bom recapitular. Tem uns irmãos que estão ficando meio idosos e esqueceram, né? Isso agora vocês vão lembrar aí. Então vamos falar sobre o batismo. Primeira coisa que eu vou pegar como exemplo, que eu gosto de pegar, é que o ministério do batismo foi por intermédio de João Batista. Então quem começou esse negócio de batizar nas águas foi João Batista. E ele batizava, diz a Bíblia, no Rio Jordão. Pastor, mas meu pastor batizou na piscina. Se eu acho que está certo, tenho certeza que está errado. Batismo na piscina é errado. Batismo é nas águas correntes. Além de João Batista ter começado esse ministério do batismo nas águas, ali no Rio Jordão, também Jesus foi batizado por João para que servisse de exemplo. Muitas pessoas que crêem no batismo na piscina falam, mas meu pastor diz. Eu falo, você quer se batizar como foi Jesus ou como seu pastor disse que está certo? Aí as pessoas dizem, não, como foi Jesus. Então Jesus deixou o exemplo. O batismo de Jesus foi um batismo assim que João Batista se achou indigno de batizar. Claro que ninguém é digno disso, mas tinha que se cumprir a palavra. Então Jesus foi batizado por João Batista para dar o exemplo. Na minha Bíblia, eu não achei nenhum lugar que Jesus batizou ninguém. Não achei. Mas os seus discípulos continuaram o ministério de João Batista batizando nas águas correntes. Então o batismo, ele não é válido se você tomou um banho na piscina, aquilo para mim é um banho. Ali o pastor te batizou lá. Não é o batismo da Bíblia. Seu batismo, ele não valeu. Pastor, batizei no tanque. E agora? Você não batizou, você tomou um banho. Você não foi batizado. Se você disser que seu batismo vale, então você vai dizer que o batismo do padre lá, como é a cabeça dos irmãozinhos, né? Você vai dizer que vale. Então você vai considerar que vale. Não, pastor, mas não tem mais. A Bíblia é bem clara sobre o batismo. Você tem que se batizar na água corrente, no rio, no córrego ali. E foi assim que Jesus deixou o exemplo para nós. E assim nós temos que seguir. Quem entendeu diz amém. Amém. Pessoas que ficam nervosas. Pastor, o senhor está falando besteira. Meu batismo valeu. Não valeu. Você tomou um banho. Está na piscina lá. Tomou um banho lá. E alguém falou alguma coisa para você que não vem de Deus. Porque para vir de Deus tem que estar tudo correto. Então batismo na piscina não vale. Então não adianta a pessoa insistir. Mas não tem mais. A Bíblia diz que
Sim, sim ou não, não, não. Passando disso, eu posso ser vencedor? Então pronto, o seu batismo não valeu, o batismo no tanque não valeu. Além disso, a própria Bíblia diz que a pessoa, ela tem que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tem pessoa que batiza, vou batizar no nome de Jesus. Tem um irmão da nossa igreja aqui, que não está aqui hoje, que é o irmão de Isaí. Ele me contou que o batismo dele foi assim: promete ser fiel no dízimo e nas ofertas? Prometo, uai. Está batizado. Você entendeu o negócio? Tá certo, igreja? O meu batismo foi nas águas correntes, foi uma benção. Aí o pastor Jovino, não sei se vocês conhecem. Conhece? Aí o pastor Jovino falou para mim assim: o irmão é jovem? Eu digo sim. Quer dizer, solteiro? Eu digo sim, solteiro. Aí o irmão está obedecendo essa doutrina? Eu digo, estou sim, senhor. O irmão sabe que você não pode namorar com as irmãs do mundo aí, tem que orar e depois casar e aí namorar. Eu falei, sei. O senhor concorda com a doutrina? Eu disse, concordo sim. Aí ele virou para mim e digo, você sabe nadar? Eu digo, não. Ele falou, e agora? Eu falei, Jesus salva. Ele batizou sorrindo. Ele está batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu saí da água, mas ele ficou lá rindo. Isso é que é fé, não sabe nadar. Mas irmão, esse é o batismo correto. Agora o cidadão chama lá, o pastor chega, você promete ser fiel no dízimo e nas ofertas. O que é isso, irmão? Não, você não tem que ser fiel nisso. Mas é ser muito carnal, né? É estar muito no bicho. E um cidadão desse aí, só o sangue do cordeiro. O negócio, irmãos, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas correntes. E ainda assim a pessoa tem que estar liberto ou liberta. Tem pessoa que fala assim, uma pessoa me diz, pastor, o senhor está errado. A Bíblia diz, vinde como estás. Então eu vou batizar o cidadão fumando aqui e depois ele vai largar de fumar. Pode, igreja? Esse vinde como está, irmão, quer dizer, pode vir o católico, o espírita, vem aceitar Jesus. Aí depois que aceitar Jesus, vem aprender, vem ser liberto e depois se batizar. O que acontece? A Bíblia manda nós ensinar, como Jesus falou, para nós ensinar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, quer dizer, nós temos que dar um ensinamento para a pessoa primeiro. A Bíblia diz assim, quem fumava, não fume mais, né? Era viciado, não pode ser mais viciado, quem roubava, não roubava mais, não? Então, para resumir no português correto se você pecava lá, aqui comigo você vai deixar de pecar. Então, o que você fazia de errado, você tem que deixar. Porque o batismo simboliza a morte da velha pessoa, da velha mulher, do velho homem, e quando ele ressurge da água, uma nova criatura em Cristo Jesus. O irmão Roberto é mecânico. Aí quando ele aceitou Jesus, aí eu falei para ele, irmão Roberto, mecânico é mal falado, né, igreja? Eu falei, irmão Roberto, o irmão sabe que tem que cobrar o preço justo dos irmãos agora, né? Cobrar do irmão limpo justo, né? Você sabe, você não pode mais passar para trás. Porque o Beto não, graças a Deus, já vi motor condenado, ele era do mundo, condenado a fazer outro motor, e ele fala, não, isso aqui é só isso aqui, o motor tá bom, já vi. Então já tinha um princípio. Mas eu disse para ele, agora você tem que cobrar o que é justo e fazer o que é certo. E aí vai dar tudo certo. Porque se a pessoa mentia, né, irmão Rogério? O Rogério mente um pouquinho. Mas eu tenho fé que Deus vai fazer uma obra na vida desse homem. Mas por enquanto, ele mente um pouquinho. Mas Deus vai fazer uma obra. Vai, igreja? Estou pregando no altar que ele fez. Foi ele que fez esse altar aqui. Eu queria que o altar fosse mais alto, para não ficar mais bonito. Mas aí como é que os outros vão ver minha mulher pregar? Ele está certo. Não está certo? Concordei com ele na hora. Então o irmão Rogério, quando ele aceitar Jesus, eu vou dizer para ele, você não pode mentir mais, irmão Rogério. Você não pode passar a perna lá, não pode. Quando você for pescar, você vai pegar o peixe desse tamanho, não pode falar que é assim. O velho Rogério, irmão, ele vai ter que morrer ali nas águas, sepultado ali. Não pode mais bater no pastor, não pode falar que o pastor é feio, que nós somos feitos em mais semelhança de Deus, nós somos lindos da igreja. Então esse Rogério que você está vendo vai sumir. Vai ficar morto nas águas correntes, vai embora,
E daquela água vai surgir um novo homem em Cristo Jesus. Oh, esse dia eu acho que eu vou chorar. Pode estar frio zero que eu vou entrar na água. Eu vou ter esse prazer. Ninguém vai me tirar esse negócio. Porque vai ser muita bênção, irmão. Vai ter churrasco depois do batismo. Eu vou ficar de jejum um dia porque é muita emoção. Irmão, quando uma pessoa batiza, quando ela morre mesmo para o mundo e nasce para Jesus, no céu a Bíblia diz que tem festa. O do Rogério vai ser 3 dias. Irmão, vocês não sabem quanto que eu estou esperando por isso. Vocês não têm ideia. Como é que é, irmão Lucas? Deixar meia hora lá? Não, pode não, irmão. Um dia, tem que ser rapidinho. É só espiritualmente que ele bota, fisicamente não pode não. Amém, irmão? Agora tem gente que fala assim, pastor, eu não estou nem aí. Eu batizo fumando, roubando, mentindo, traficando. E depois Deus faz a obra. Irmão, eu conheci uma irmã, porventura pode estar me ouvindo, não vou falar o nome dela. Que ela era como é que eu vou dizer aqui? O contrário do manto rosa é o quê? É isso aí mesmo. Ela era isso. Ela gostava muito de mim, né? Eu sempre pregava para ela e tudo. Mas ela batizou, não estava liberta. Usava droga, calçava um número maior. Quem queria dizer amém? E ela batizou por emoção. Ela aceitou Jesus. E começou aquela jovarada, você vai ter que batizar. Ela foi nisso aí, pela a conversa das pessoas. Aí um dia ela falou para mim, por que eu não consigo ser liberta? Ela foi me contar, eu perguntar como é que foi. Ela me contou a história, não, eu batizei por emoção. Eu falei, então tá errado. Seu batismo foi, você não batizou liberta. Ela batizou praticando o pecado. Quando a pessoa batiza praticando o pecado, ela batiza com o demônio no couro. E aí, para esse bicho sair, é muito difícil. Essa irmã, ela estava morando na rua, a última vez que eu vi. Uma das últimas vezes morava na rua. Então, ou seja, não compensa você batizar por emoção. Você tem que estar liberto ou liberta. Quem roubava, não roube mais. Quem fofocava, não fofoca mais. Quem fala que o pastor é feio, não pode dizer mais isso. Você tem que estar liberto. Totalmente liberto de corpo, alma e espírito. Você tem que estar liberto por dentro e por fora. Um novo pensamento, um novo coração, irmão. Não compensa você brincar de ser crente nesse momento. Porque batismo é coisa séria. O batismo, irmão, é um renascimento. Quando Nicodemos foi perguntar a Jesus o que ele fazia, ele disse assim: eu já ajudo os pobres, eu sigo os mandamentos de Moisés. Mas te falta uma coisa, disse Jesus, o que é? Tem que nascer de novo. Nascer de novo, irmão, é mudar tudo. Ele falou, como é que eu já sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Não é isso que Jesus falou, é nascer da água, é nascer do Espírito, é ser realmente uma nova criatura em Cristo Jesus. Me diz amém, bate palma na glória a Deus. Esse batismo, irmão, é um batismo verdadeiro. É a pessoa estar na sã doutrina, batizar nas águas correntes, ainda no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa me disse assim, pastor, eu quero me batizar de novo. Isso é importante. Por quê? Você batizou, não está liberto? Não, eu estava liberta, eu era uma pessoa, batizei certinho. Mas eu pequei tanto que eu acho que eu tenho que renovar o meu batismo. Pode, igreja? O batismo é um só, desde que o batismo seja correto. A pessoa batizou liberto, certinho, então o seu batismo é o batismo que Jesus foi batizado. Então não existe esse negócio de renovar batismo, porque virou um modismo hoje, e as pessoas estão com essa conversa, meu batismo eu acho que venceu, eu acho que eu vou batizar de novo. Não pode, igreja. A pessoa, o que a pessoa faz se ela pecou? Ela vai se consertar com Cristo. Aí eu pequei, vai até seu pastor, confessa seu pecado e faz um compromisso com Deus. É assim que funciona. A Bíblia diz uma coisa assim para a pessoa voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? A pessoa batizou, foi um crente fervoroso,
Mas vem uma luta, vem duas, vem três, os anos vão se passando, a pessoa não jejuma, não ora e começa a cometer pecado. Então, o que a palavra diz é que a pessoa tem que voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, irmão, o cristão liberto, ele tem medo de pecar de qualquer jeito. Eu acho que isso é pecado, tudo acha que é pecado. Mas é o primeiro amor, tem todo cuidado. É como se uma criança tivesse nascido e ela tem que ser amamentada com leite. Aí depois vai crescendo, vai uma sopinha ali, outra lá, depois está comendo um bifão. E aí vai. Então a Bíblia diz que nós, quando nós olha para nós e fala assim, nossa, antigamente eu não era assim. Antigamente eu tinha mais paciência, antigamente eu orava mais, eu jejuava mais. Eu tenho que voltar a ser assim. Então isso é voltar ao primeiro amor. É voltar como você era quando você se batizou, fervoroso, de oração, de jejum. Eu sei que aqui tem muito irmão e irmã que não é mais como era antigamente. Já não ora mais, já não jejuma mais, já não tem mais paciência de ler a Bíblia como outra hora tinha. Então você tem que voltar ao primeiro amor. O seu batismo ele não venceu. Ele não vence, se você batizou correto. É você que se deixou se levar com lutas, problemas e muitas outras coisas e esqueceu que você precisa de ser renovado pelo Espírito e voltar ao primeiro amor. Quem bate palma, dá glória a Deus. Aleluia! Tinha um problema com um membro uma certa época, e toda igreja que ele ia, ele queria batizar. Batizou ali, batizou lá, batizou lá, batizou ali. Aí um pastor me ligou e falou, o irmão aqui está falando aqui que o batismo dele não valeu. Aí ele disse que batizou assim, eu falei, irmão, se você batizar ele aí, se ele vir congregar comigo aqui, ele vai querer batizar de novo. Então esse cidadão aí, ele é assim. Então o que acontece? Você tem que pôr na sua mente que se você batizou liberto, se você batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como você foi batizado, então seu batismo valeu. O que você tem que fazer é olhar para o céu e dizer, de hoje em diante eu vou voltar ao que eu era antes. É fazer um concerto com Jesus. Quem bate palma da glória a Deus. Agora, a pessoa batizou, liberta, no rio das águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem batizou ele foi uma pastora. Valeu, igreja? Mulher tem autoridade de Deus para batizar? Não tem. Então, foi batizado errado. Isso, não existe isso aí. Mulher não pode ungir, não pode batizar e nem pode dar ceia. Isso não é machismo, é Bíblia. Porventura tem um irmão aí que tem uma pastora. Esse irmão batizou nas águas aí correntes, tudo bonitinho, mas foi uma pastora. Está errado. Não tem cabimento. Então seu batismo foi errado, porque quem batiza é pastor e pastor é homem. Agora, de acordo com a Bíblia, o pastor tem os seus auxiliares. Um desses é o diácono. E diácono, ele batiza sim, que tem um rebeldão falando que não, mas batiza sim, porque ele é auxiliar do pastor. Amém? Batismo, batiza, dá ceia e ajuda, faz a função de pastor se assim for necessário. Porque tem pessoa que, eu não concordo. Outro dia tinha um irmão aí, que fez uma rebelião lá na igreja onde eu nasci na fé, e não aceitar pegar ceia de um diácono. Eu falei, irmão, há de ser rebelde. O fundador daí não autorizou, não era homem de Deus, era. Como é que você fala que ele era de Deus e você não quer seguir as ordens que ele deixou? Se na época dele tinha um diácono, ele é auxiliar do pastor. Na falta do pastor, ou se precisar, ele vai fazer a função de pastor, até que chegue o tempo para ele subir um degrau a mais e ser ungido a um presbitério e outras coisas mais. Porque é assim que funciona. Uma pessoa me diz, mas não existe missionário, não existe missionária. É cargo que a igreja dá. São coisas diferentes. A igreja tem poder de dar cargo. Um diácono pode ser missionário? Pode. Ele é diácono, mas ele é um missionário porque é uma coisa muito importante que a igreja confia na mão dele. Assim como também o evangelista ou a irmã que é evangelista. Então são coisas que biblicamente está correta. Agora você não pode aceitar aí ser conduzido por uma mulher, porque a Bíblia diz que pastor é homem. Pastor, o meu pastor é jovem, nunca se casou, pode? Também não. Agora eu não estou dizendo que tem irmão que ele é casado, mas a mulher largou ele, é diferente. Ele é casado, o irmão é casado, a mulher largou ele, vamos morar, mas se ele é pastor, não vai deixar de ser pastor.
Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o culto hoje aqui, a doutrina, estamos falando sobre batismo, então hoje é um ensinamento. Está cheio de coisa errada na igreja, irmão. Está cheio de coisa errada que os povos estão fazendo e estão batizando de qualquer jeito. Uma certa feita eu vi um ministério que tinha uma meta. Olha, cada igreja tem que batizar no mínimo 3 por mês. Virou uma bagunça. Eu vi com meus olhos na época. Era batizando gente fumando, batizando o irmão com cabelo para riba, né? São aquelas pica-pau, né? Cabelo para riba. De todo jeito que você pensar. A pessoa não estava liberta, não. Tinha que cumprir a meta. É igual quando a igreja coloca uma meta. Ó, cada ministério tem que mandar R$2.000 para a sede. Aí o cara sai passando voto, mentindo, tendo visão, vendo anjo. Ainda mais a igreja, tem igreja que trabalha assim, irmão. Se a igreja está tanto é seu. Aí o pastor mente demais e faz aquela algazarra. Tudo errado. Nós temos que trabalhar por amor a Jesus. E temos que sim batizar as pessoas, mas libertos, prontos, libertos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser batizado. E aquela velha pessoa tem que morrer ali. Por que hoje não vê pessoa que batiza, passa um mês, 2, 3, está de novo do mesmo jeito? Porque não foi batizado liberto. Não que a pessoa às vezes está liberta e às vezes tem lugar para o diabo entra. Mas muitas das vezes a pessoa não recebe o ensinamento. Aí quando o novo convertido fica eufórico, eu tenho que batizar, você diz assim, tem sim, irmão, mas tem que ser batizado liberto. Você tem que estar pronto. Quando uma pessoa alista no exército, ele não chega lá pegando um fuzil e dando tiro, não. Não é assim. Ele tem que chegar lá, tem que fazer um preparo físico. Aí vai passar o tempo, ele vai ser ensinado a manusear uma arma, fazer isso, fazer aquilo. Na igreja de Cristo também é assim. A pessoa vem e tem que receber um ensinamento. Primeiro é verbal, aí depois é na prática. Irmão, vamos evangelizar? Irmão, eu queria que você fosse pregar em tal lugar hoje. Quando a pessoa está pronta para pregar. É devagarinho, é subindo um degrau assim. Se você subir correndo, você pode cair e voltar para trás. Então é tudo devagar. Você tem que estar preparado. Às vezes um pastor fala para mim assim, pastor, o senhor acha que aquele irmão está pronto para ser obreiro? Eu olho, acho que não. Pronto para ser diácono, não vai aguentar a peia, não. Se você construir uma casa e não colocar um pilar bem firme, ela vai descer, vai ou não vai? Então você tem que ser um pilar firme para suportar tudo. Porque, irmão, você mexer com as coisas espirituais, você tem que ter um preparo. Você tem que ser provado, aprovado por Deus. Então não é fácil. Então assim, vai devagar. Peça a Deus força, peça a Deus para te lavar com o sangue dele, para colocar temor no seu coração. Tem pessoa que quer pregar, mas não entende nada de Bíblia, nada. Hoje, irmão, você tem a opção até de ouvir. Então tá fácil, não dá? Pastor, eu quero ser um pregador, é igual a história do cidadão. O cidadão era um irmão, aceitou a Jesus, recebeu o ensinamento, batizou nas águas correntes e estava querendo ser um obreiro. E ficava falando para o pastor, quero ser obreiro. Pastor, calma, irmão. Você sabe que é ser obreiro, vou te dar um ensinamento, você tem que estar preparado. Mas eu tenho pressa. Ih, de pregar o evangelho. Mano, calma, irmão. Aí o irmão você lembra da época que cortava a cana? É baia fria que vai lá? O irmão era cortador de cana, né? Nada contra a profissão. Mas o irmão pôs na mente que tinha que ser um pregador do evangelho. O tempo estava se acabando, Jesus estava voltando. Até aí tudo bem, mas tem que ter um preparamento. Aí um dia o irmão chegou cedo, foi cortar cana, olhou para o céu e teve uma visão. Acho que é VCC, né? Ele correu e falou assim, vai, Cristo chama, né? Correu lá. E pastor, quando o pastor foi cedo, tive uma visão, ele tem umas letras no céu, não me recordo direito. E eu decidi que vai, Cristo chama. Aí o pastor disse, peraí, irmão, deixa eu escovar o dente aqui. Deixa eu limpar os olhos primeiro. Tá, você quer ser um pregador, né? Tá certo, então vamos fazer um teste. Prega aí.
Eu estou ouvindo. Vamos ver se você conhece a Bíblia. Ele começou a pregar. Então Deus deu uma missão para Moisés. Então Moisés, ele saiu de Canaã. De repente chegou um soldado e cortaram a trança da Dalila. De repente chegou João Batista e orou, o mar se abriu e o povo de Israel passou. E nisso tudo Jesus veio da carruagem de fogo e levou o Eliseu, Moisés e não sei mais quem. Aí o pastor olhou para ele assim, não, pode parar. Eu acho que o irmão entendeu errado a visão, que eu não estou falando que o irmão não teve uma visão. O irmão disse que teve, o irmão teve. Mas eu acho que essa inicial é, vai cortar cana. Não é vai Cristo chama não, irmão. O irmão ficou abatido. Mas por quê, pastor? Porque você pregou tudo errado. Então, para ser um pregador, irmão, tem que ter conhecimento. Como é que você vai querer falar assim, hoje eu sou um pintor? Você já pintou alguma vez? Rebocou uma parede para ser um pedreiro? Então, tudo é uma questão de tempo. Jesus tem obra na minha vida e na sua, mas nada é de uma vez. Senão não dá certo. Quem entendeu, bate palma na glória a Deus. Então o primeiro passo, irmão, é aceitar Jesus. E o segundo passo é ser batizado, mas de acordo com a palavra de Jesus. Ser batizado como foi Jesus. Tem que ser. Tem gente que fala, não, eu quero. É ansioso. Rapaz, a Bíblia diz para a gente não ser ansioso, sabia? Para lançar a vossa ansiedade para Jesus, nos pés de Deus. Não seja uma pessoa ansiosa e não só dá problema. Pessoa quando ele tem ansiedade, meu Jesus, ela quer para ontem. E não é assim que funciona. Principalmente na presença de Deus, é devagarzinho. Você já viu quando a criança começa a andar? Você pega na mãozinha, ela vai andando. De repente ela anda para lá, anda para cá, cai. Faz parte. Passa um dia, 2, 3, passa alguns meses, já está andando. Para lá e para cá correndo, é rápido. Mas é devagarinho. É ou não é? Então eu quero que você reflita na tua vida. Batismo é coisa certa. Tem gente batizando usando o WhatsApp. Tem gente batizando usando o Facebook. Tem gente se batizando, mentindo, jogando na Mega Sena, torcendo para futebol, envolvido na política. E a minha Bíblia diz que você tem que ser batizado sim, mas tem que estar liberto. Totalmente liberto, liberta. E ser batizado nas águas correntes, como foi Jesus, batizado por João Batista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o velho homem, que a velha mulher esteja morto, sepultado, ali dentro daquele rio, daquele córrego. A pessoa tem que morrer e tem que ressurgir um novo coração, uma nova mente, um novo homem, um coração segundo ao coração de Deus, uma mente como uma mente de Cristo, uma nova pessoa surge das águas correntes, uma mulher que não corta mais o cabelo, a mulher que não arranca mais a sobrancelha, não rapa mais as pernas, não anda de calça, não usa mini saia, uma mulher que não vai usar mais brinco, porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. É assim que tem que ser. Para continuar aqui no ensinamento, por que a igreja pentecostal do Filho de Deus não batiza de menor, a não ser que é irmã ou irmão que se casou? Aí já são livres. São vários fatores. O homem, ele tem uma obrigação militar. Ninguém sabe se ele vai ser pego lá no exército. E crente pega em arma, irmão? A arma do crente só essa aqui, ó, a Bíblia. Tem crente aí, eu sou militar, eu sou pastor. Pastor de quem? De Jesus? Da obra de Deus? Faz a obra de Jesus de quem? A arma serve para quê, igreja? Tirar a vida. E cristão tira a vida? Só se for a vida da mão do Satanás e põe na mão de Jesus. Então, a arma de fogo não é para o cristão, não é. Tem pessoas que batiza, às vezes não foi ainda cumprir sua obrigação lá, ver se vai ser pego pelo exército, e depois pega, aí dá problema. Outra questão é porque o de menor, em nosso país, é uma burocracia. Para batizar uma pessoa menor de idade, o correto é pegar a permissão do pai e da mãe, pegar uma responsabilidade para você. Então a pessoa não tem responsabilidade nenhuma.
Então, o correto, irmão, é deixar a pessoa ser de maior, porque ela responde por ela mesma. A não ser que, às vezes, casa de menor. Aí, ela lê e já está tudo bem. Ou seja, emancipado. Aí já é outra coisa também. Amém? Então, por isso que não batiza de menor. Dá problema demais. Jovem, irmão, não todos, mas 90%, né? Não sabe o que quer. Hoje fala uma coisa, amanhã já muda de ideia. Eu falo para minha menina, para minhas filhas, ó, vocês vão formar em nome de Jesus, mas pensa bem o que vocês querem formar. Não pensa que vocês vão chegar no meio da faculdade e falar, eu mudei de ideia. Então me peia. Pensa o que você quer fazer da vida. Porque tudo é caro, tudo custa dinheiro. Porque o jovem, irmão, é complicado. Eu já vi jovem falar uma coisa hoje, passa um dia falar outra. Não tem aquela mente formada, está formando a mente ainda, não é? Se ele for de maior, amém. Mas se ele for de menor, pode dar problema. Amém? Então eu quero que você pense em batismo é coisa séria. Tem igreja que batiza com criança de 10 anos, adolescente de 13, de 14. Eu conheço gente que é da nossa igreja e foi batizada ainda adolescente. Ué, como assim? Os pais às vezes nem ficou sabendo. Batizou lá, tomou um banho lá. Então, como é que faz uma situação dessa? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas a Igreja Pentecostal do Filho de Deus não batiza nessas condições citadas aqui. Tem que ser tudo correto, tudo certinho, para que assim essa pessoa, às vezes, nós batizando correto, ensinando correto, essa pessoa não vai voltar para trás. Porque tem gente que volta para trás, mas pelo menos as nossas mãos estão lavadas. Quem bate palma na glória a Deus? Eu conheci um cidadão, ele pregava a doutrina. Por que eu estou falando isso? Irmão, nem tudo que brilha é ouro. Já viu essa frase? O cidadão foi pregar na igreja que eu congregava, eu estava lá vendo, supostamente um jovem, mas era um jovem mesmo. Eu vou contar para vocês como é que foi. O jovem começou a pregar a doutrina, contra a televisão, estava certo, contra o batom, estava certo, contra a minissaia, contra a mulher da calça, contra o segundo casamento, certo, tudo certo. Mas alguma coisa assim estava estranha. Mas tudo bem, não conheço o irmão, primeira vez que eu vi. Aí de repente ele pregou, aí falaram, irmão Eduardo, ajuda o irmão, ora por revelação. Amém. Passei a revelação. Aí de repente, irmão, eu olhei para ele, Deus me deu uma visão, a cabeça dele crescendo assim, sabe? Parecendo uns irmãos lá. Aí ficou aquele cabeção. Quando eu vi, minha mão já estava grudada na cabeçona dele, eu falei em língua. Tu pensa que pode me enganar, seu rebelde? E Deus falou que ele estava em pecado. E falou em minha boca o profundo e escondido. Quando terminou tudo aquilo, aí o irmão falou assim, me chamou lá e falou, mas o que é com o seu irmão pregador do Deus? Eu falei, sei lá, nunca vi esse irmão. Se Deus falou, porque tá na lavagem, tá na lama. Resultado, na mesma semana estourou a bomba. Me falaram, irmão Eduardo, Deus te usou mesmo. O cidadão se batizou amaziado. Quem entendeu diz amém. Além de estar amaziado com a mulher, já estava orando com a igreja para casar. É um em casa e outro amarrada para casar. Quem entendeu diz amém. Deus revelou ou não revelou profundo escondido? Então ele batizou tudo errado, irmão. Batizou amaziado, morando com a mulher. E estava orando com outra da igreja para casar. Aí os irmãos, irmão Eduardo, como você sabe? Eu falei, eu não sei de nada. Quem sabe é Deus. Então não adianta a pessoa tentar esconder. Ele se batizou. Mas se batizou errado e veio à tona o pecado dele. Então às vezes a pessoa quer fingir que é de doutrina, quer pregar a doutrina, mas ele mesmo não é liberto. Irmão, você não pode vender um produto que você não tem. Então você não pode falar doutrina se você não vive. Você não pode ficar falando que Jesus liberta e salva se você não tem esse produto na sua vida. Então você está errado. A pessoa tem que estar liberta, ser batizado correto e ter os dons de Deus na vida e dizer, vem, Jesus te salva. Pregar uma doutrina não é só simplesmente da boca para fora, mas é viver essa sã doutrina de corpo, alma e espírito. E bate palma na glória de Deus. Um dia eu fui orar na madrugada. Eu tinha uma pastora lá na IPDA. Quem entendeu diz amém? Aí eu
vi a pastora lá, tudo bem, pregava lá, nunca vi nada de errado. Mas um dia eu fui orar, desce uma voz do céu e disse: meu servo, vai. Aí Jesus falando comigo. Aí Jesus disse assim que a dirigente era batizada no tanque. Essa aí foi forte, pastor. Profundo e escondido. Foi. O que o senhor fez? O senhor correu e falou? Foi, não, fui para a vigília orar. Orei a noite inteira. Fui orar. No outro dia, quando eu cheguei, Deus falou comigo: tu vai lá e fala para ela. Eu fui, chamei ela. Ela me olhou e disse: foi não, irmão Eduardo? Eu disse: irmã, Deus me contou um segredo da irmã para mim. Deus me revelou um negócio que ninguém sabe, mas eu sei. A irmã está pronta? Ela disse: uai, irmão Eduardo, eu sei que sou homem de Deus, considero de Deus, pode dar o recado. Eu digo: Deus me falou que a irmã batizou no tanque que está escondido debaixo do tapete, e Deus falou que esse batismo não vale. Ela deu um pulo para trás e disse: eita, eu não vou batizar de novo não, é verdade. Eu não vou não. Aí eu falei: é? Então agora é irmã e Deus. Mas quando eu ia saindo, ela me chamou e falou: não, peraí, eu tive um sonho. E nesse sonho você vinha aqui e me falava isso. E agora? Falei: irmã, é verdade mesmo? Falou: é. Falei: irmã, então a irmã batiza de verdade. Mas eu, sendo uma pastora já antiga no ministério, tá errado, pastora, né? Como é que eu faço? Falei: não sei. Mas está dado o recado. Aí eu fui embora, aí no outro dia ela foi lá na igreja e falou assim: ó, eu creio. Porque ninguém sabia disso. Já chamei um presbítero, aliás, um diácono, aí às escondidas, ele vai me batizar como foi Jesus, porque ninguém sabia dessa história, só o Senhor Deus. E ele te contou. Aí ela foi lá e batizou em secreto como foi batizado Jesus, e pronto. Então não adianta, igreja. Tem pessoa que chega no ministério e vai mentir: pastor, eu fui batizado de Beto, fui batizado aqui nas águas correntes, e é tudo mentira. Jesus está vendo. E o mais interessante nessa história é que eu falei assim: irmã, o seu superior sabe disso. Ela falou para mim assim: olha, eles me disseram para ficar calado na época, um rebeldão aí, e que valia a minha fé. Fé sem obra é morta. Então quer dizer, eu falei: irmã, mas a Bíblia diz que é assim. E ela falou: não, mas eu creio, porque o que me fez ela crer foi os sinais, que Deus revelou um profundo escondido, que há anos estava soterrado, mas Deus vinha à tona, igreja. Assim todos que foram batizados errado, vai vir à tona. Então eu quero que você reflita nessa mensagem hoje. Pense na palavra, pensa nos testemunhos que eu te contei, que eu vivi, que eu vi com meus olhos. De Deus ninguém esconde nada, nem um só pensamento pode ser escondido da sua mente. Você tem que ser um crente doutrinado, você tem que ser um crente que anda de acordo com a Bíblia. Glória a Jesus, amém, igreja.